Olá, hoje nós vamos falar sobre os benefícios dos óleos essenciais. Já ouviu falar? Hoje a nossa convidada está de volta, é a Sônia Mazeto, que já esteve aqui como presidente do Sindicato dos Terapeutas, falando da estrutura no estado. Vou colocar na descrição do YouTube essa entrevista, mas hoje ela está aqui como aromaterapeuta, consultora de bem-estar da Doterra, que é uma marca de óleos essenciais, né? Sônia, obrigada novamente por você ter aceito esse convite para voltar aqui com a gente. Já explica para a gente primeiro o que é um óleo essencial. Ok, uma alegria estar aqui de novo, Lidice. Óleo essencial é o sistema imunológico da planta. É como se fosse a energia vital da planta. Toda planta, ela precisa se proteger contra micro-organismos, questões sazonais. E essa proteção que a planta tem são os óleos essenciais. Então a gente diz que da mesma maneira que ele protege as plantas, que essas bolsas, micro bolsas, né? A gente quando vai descascar uma tangerina ou uma laranja, a gente sente que fica aquele olhinho na mão. Até diz, não sai do sol que pode manchar. Até limão, né? Isso. E se você pega uma folha também de laranjeira e você rasga ela, você sente que também fica aquele cheirinho. Então, aquilo ali é o óleo essencial, que pode ser retirado de flores, de folhas, de caule. Então, é o mais poderoso que uma planta pode ter. Por isso que ele é tão eficiente. E como é que é feita a extração? Deve precisar de muita tecnologia, né? Para retirar isso. São plantas tão diversas, né? Como é que é feito isso? Realmente, antigamente a forma de extração era muito dificultosa e por isso não se tinha óleos tão puros como é possível hoje. Então, eu já estive, a Doterra, ela incentiva os seus consultores a irem até as plantações, a irem até a origem de onde a planta é colhida e de onde esse óleo é feito, para que a gente conheça qual é o sistema e até a sustentabilidade do próprio processo. Então, eu estive visitando próximo de Gramados, no Rio Grande do Sul, a plantação dos cítricos, que é de onde a Doterra, no Brasil, sustenta a plantação de limão, tangerina, bergamota, né? A tangerininha verde. E é um processo extraordinário, porque além de dar sustentabilidade para centenas de famílias, pequenos e grandes produtores, que daí plantam esses tipos de frutas, depois isso é colocado numa empresa muito grande que se tem parceria. Lá elas são lavadas, são moídas. Nós vimos todo o processo e como é gigante, como é cuidadoso, até que de toneladas e toneladas de frutas você tem lá os óleos essenciais. Então, por isso eu digo que quando a gente pega um vidrinho desse, nossa, é muito além do que as pessoas dizem, é um cheirinho. Não, não é um cheirinho. É um composto intenso com propriedades suficientes para no uso terapêutico fazer diferença no organismo humano. E são óleos puros, não tem mistura com outros óleos vegetais? Com, sei lá, o que a gente ouve às vezes, né, falar. De preenchimento, né? Não. O diferencial, e por isso que eu adotei no meu sistema clínico, é porque a empresa, primeiro, ela tem um selo, que é o CPTG, porque passa por mais de 50 testes para garantir a pureza desse óleo. Cada vidro, ele tem uma marca no fundo, que é o lote onde ele foi envasado. Se der algum problema, a empresa guarda uma amostra de 2 a 5 anos, porque se der alguma questão, essa amostra é resgatada e observada. Então, tudo isso para quê? Para que a gente tenha os óleos realmente mais seguros. E aí, seguros sim para uso terapêutico. Porque tem pessoas que às vezes dizem, a gente sabe que tem várias linhas a origem do óleo essencial e que óleo essencial não pode ser ingerido. Mas aí a gente diz que depende muito da qualidade dos óleos, qual é essa origem, né? Então, para nós isso garante, porque o óleo essencial ele precisa ter duas coisas. Ele precisa ter qualidade na questão da segurança e ele precisa ter intensidade. E o que traz intensidade para um óleo é plantas colhidas na origem, não em plantações à parte.
mas na origem. Então, hoje aqui nesses pequenos frascos, a gente tem plantas do mundo todo, lá de onde ela é originária. Bom, depois de retomar, vocês já viram que a água chegou, já tinha melhorado da tosse, do mal-estar aqui da garganta, do final da gripe, né? E o que você me deu mesmo para respirar aqui, para acalmar essa tosse? O hortelã-pimenta. Hortelã-pimenta. Para abrir as vias aéreas. Cheiro de bala, de hortelã, daquela coisa assim, sei lá, de pasta de dente, né? E a gente, é gostoso. E vocês viram, gente, eu não ia nem deixar liberar isso aqui, porque a gente ia parar a gravação e começar, mas assim, o quanto isso ajudou e acalmou. Então vamos já partir para os benefícios dos óleos essenciais, né? O que pode ser tratado com um óleo essencial, Sônia? Então, antigamente era assim, né? Ah, tá com dor de estômago, a mãe ia lá e fazia um chá de boldo, não era? A hortelã era para acalmar a tosse e tal. Então, assim como as plantas eram utilizadas para de diferentes formas, os óleos essenciais é como se fosse realmente a planta. Então, ela vai ter a mesma função. O benefício de um óleo essencial é que um óleo essencial, ele vai servir para vários aspectos. Diferente de um remédio, por exemplo, que é, né, ele serve para uma função específica, X. Uma planta, não. Um óleo essencial, ele pode servir, por exemplo, mesmo que pode aliviar a questão de digestão, ele pode ser bom para dor de cabeça, ele pode ser bom para enxaqueca, entendeu? Então, ele tem uma série... Eu tive uma experiência numa viagem que eu fiz. Nós que somos a louca dos óleos, a gente é muito apaixonada, né? E todas as questões você busca solucionar com os óleos. Eu tive uma crise de cãibra nos pés, que foi algo assim que me pegou de surpresa, porque eu não tenho problemas com cãibra. Falei, nossa, será, talvez porque estava muito fria, né? O avião estava muito frio. E começou a me dar uma cãibra. Como eu uso sempre e viajo com o meu kit pessoal, e o lavanda é um óleo que sempre a gente carrega, porque é para ansiedade, para qualidade do sono, para acalmar, né? Eu pensei nisso, falei, se o lavanda relaxa, gente, porque a dor estava terrível. E eu fiz uma massagem, peguei lá o óleo, fiz uma massagem. E depois eu até coloquei no grupo, assim, eu fiquei surpresa com o resultado. Foi uma questão, assim, de 5 minutos para que a dor passasse e a musculatura relaxasse. E então, às vezes a musculatura ainda fica dolorida depois da cãibra, né? Não ficou nada. Nada. Não teve nada. Olha que extraordinário. Eu falei, gente, o pessoal indica lavanda para muitas coisas. Está aqui mais uma indicação para essa questão da cãibra. Então... Bom, você falou do seu kit pessoal, você trouxe aqui, né, o seu kit. Conta pra gente um pouquinho o que você tem para o seu uso pessoal. Então, eu fiz todo o meu processo e ainda faço o meu processo de tratamento da menopausa com os óleos essenciais. Então, a menopausa a gente sabe que é um período muito incômodo para as mulheres, né? A questão da fogaça, a questão do mal-estar, desequilíbrio hormonal, então, mau humor, e dores que vêm não sei da onde, e aí mal-estar, e eu já tinha estudado, né? Dr. Dave, que nos orienta, que é um médico que é da empresa, ele é dos Estados Unidos, e ele passou um protocolo com o olíbano. O olíbano, ele é uma planta, ele é um óleo tirado da resina de uma árvore da região da Somália, na África. Ele é o óleo que Cristo ganhou quando nasceu. O famoso Cristo ganhou ouro, incenso e mirra. Ele é o incenso, porque ele era retirado em pequenas pedrinhas e colocado fogo na pedrinha para ela queimar. Então eles entenderam, os reis, que se Cristo ganhasse, porque naquela época isso era muito caro, era mais caro do que o próprio ouro, essa criança ia estar protegida, assim como a família dela. Então, esse óleo, ele é conhecido, o olíbano, como o rei dos óleos. Nossa. Se você não tiver nenhum, tiver que escolher algum, escolha esse. Então, esse eu usei para minha menopausa e uso ainda todos os dias pela manhã, eu tomo 2 gotinhas.
faço regularmente o acompanhamento com o meu médico e falei para ele, se for necessário a gente entra com medicação, mas se conseguir manter por mais tempo, e a Fogácea é o Claricalme, que a gente passa na nuca, para aquele, quando vem aquela onda de calorão, para você poder ficar mais tranquila. Então, eles são bastante eficientes para isso. Sem contar, por exemplo, o limão siciliano, que é conhecido como um detox natural, né? Esse vai na água. Então, você pode, como nós aqui que estamos, você coloca 2 gotinhas na água e toma, você fez o seu detox. Aquele pessoal que espreme o limão na água. Por que a gente opta pelo óleo? Porque o óleo é retirado da casca, então ele não tem a acidez da fruta, que às vezes a pessoa tem gastrite, alguma coisa assim. Então, o limão siciliano é um detox natural e ele é extraordinário para a esteatose hepática, associado a exercício físico, a uma alimentação adequada. A gente tem resultados muito bons na esteatose hepática, que é a famosa gordura no fígado, né? E no seu kit pessoal aí, você tem quantos óleos no total? Ixi, tem o turmeric. No meu kit, aqui eu trouxe alguns, né? Porque eu estou indo viajar, então eu viajo com os principais. Mas na minha casa, eu tenho alguns, acho que uns 30. Quantos existem, na verdade? Existem hoje no Brasil, porque sempre tem que passar pela Anvisa. Hoje no Brasil nós temos mais de 100. Nossa. Mais de 100. Então vão entrando novos óleos, né? Por exemplo, o turmeric, nós esperamos muito pelo turmeric, porque não foi um óleo que entrou já logo no Brasil, que é o famoso açafrão, conhecidíssimo na região da Índia milenarmente. Anti-inflamatório, né? Antioxidante, famoso, né? E fala-se muito dele para tumores na questão do câncer. Né? Eu até soube que tem uma médica no hospital de câncer que fala muito para o pessoal, use o açafrão, o turmeric é o açafrão, né? Na sua alimentação. Então, a gente faz uso também. E aí, assim, mas Sônia, você toma as gotinhas? Tomo. Pode ser colocado na cápsula, mas para a família eu coloco nos molhos, por exemplo. O açafrão é um tempero. Então, se eu faço meu molho, eu coloco 2 gotas de açafrão, porque eu sei que toda a família daí já vai estar consumindo também esses benefícios. E aí não vai ficar com aquele sabor, porque se você começa a colocar açafrão em tudo, tudo fica com sabor de açafrão na comida, né? Ele não tem aquele sabor forte? Como é que é o óleo em relação a isso? Não, ele não tem. De sabor, porque o aroma a gente aqui tá perfumado. Gente, estúdio, o né? cheiro é uma delícia, os óleos, né? O que a gente tem que fazer, como ele é muito concentrado, tem que ser uma gota. Por exemplo, quando a gente iniciou, que a gente imaginou assim, mas uma gota não é nada. Cansou de estragar molho, porque uma gota é muito. Não tem necessidade. A intensidade dele equivale, por exemplo, 2 colheres de açafrão são uma gota de açafrão. Nossa. Então, orégano, quando eu comecei a usar orégano, eu coloquei 5 gotas, eu estraguei totalmente o meu molho, porque ficou incomível de tão concentrado que ele é. Então, por isso que uma gota faz diferença, né? E todos os óleos, você falou de consumir, né? Todos os óleos, eles podem ser ingeridos ou tem alguma exceção? Porque a gente vê muito aromaterapia, a gente pensa no cheiro, né? No tratamento pelo aroma. Isso. Todos podem? A aromaterapia, ela nasceu exatamente por isso. As pessoas imaginam que ingerindo a resposta é mais rápida, e não é verdade. Inalando é mais rápido, porque ele demora de 20 a 30 segundos para chegar no sistema límbico. Então, eu já cansei de tirar pessoas de crise apenas com a inalação. Só sentindo. Por isso a gente fala da importância do uso do difusor em casa, né? Na minha casa eu tenho um difusor no consultório, eu tenho na minha sala, eu tenho ao lado da minha cama para dormir, porque o difusor ele fica tratando o ambiente, deixando já o que você precisa ali. E isso fica trabalhando, indo para o seu sistema direto. 2 minutos ele está nas suas células, né? E de 20 a 30 minutos em todo o seu processo corporal. Então não é uma coisa demorada. E ele pode sim ser inalado, ser usado topicamente na pele, os óleos que são para a pele,
e ele pode ser ingerido. Então, ele não são todos, dependendo da planta, porque tem plantas que não são ingeríveis, Sim. e dependendo da estrutura, porque, por exemplo, nós temos um específico para dor, ou esse aqui, que é o Aroma Touch, que é um mix específico para massagem e para relaxamento muscular. Então, esses não se toma, porque às vezes tem aqui o acréscimo de alguma estrutura necessária para manutenção do mix. Então, nós temos, por isso a gente tem os guias, por isso nós damos os treinamentos para que as pessoas saibam o que é para ingestão e o que é para uso tópico ou inalatório. Eu acho que até você falando disso, é importante também alertar. É possível a pessoa fazer algum tipo de abuso e passar mal por mau uso desses óleos? Isso pode acontecer? Pode acontecer. Acontece com remédio ou até com chá de alguma planta. Pode acontecer. Muito, né? O fato da gente falar que é orgânico e natural não significa que as pessoas podem abusar. Então, a recomendação que a gente dá, sempre que se inicia o uso dos óleos essenciais, que eu falo que é a iniciação nesse mundo da aromaterapia, a ingestão é sempre uma gota evoluindo para 3, sempre. Só em casos muito específicos que isso é mudado. E o que acontece muitas vezes também, por exemplo, a gente tem um mix On Guard, que ele é um mix de cravo, canela, laranjeira, e ele é para imunidade. Se a pessoa tem alergia pelo cravo ou pela canela, quando ela toma o óleo, ela vai passar mal, porque é uma questão dela alérgica do organismo dela. Daquela substância em si, não do óleo em si. Né? Exatamente. Então a gente fala, não foi o óleo que fez mal, mas é o elemento que ela já é alérgica. Então por isso que é muito importante, eu falo para as pessoas isso, você ter orientação protocolar de uso, porque você vai saber para que é que você vai usar e como você vai usar para essa evolução. Né? Porque uma pessoa que você trata, a aromaterapia, ela é para complementar qualquer tratamento. Qualquer tratamento ela pode complementar e trazer uma qualidade melhor de recuperação para o paciente, de vida. E para nós que estamos bem assim de saúde, ela age como uma prevenção. Na verdade, como os orientais dizem, a gente precisa manter a saúde e não ficar tratando a doença. Então, os óleos eles são para manter a saúde. Acho que é muito importante esse alerta, porque também existe aí toda uma mística em torno, né, dos tratamentos que são, né, terapêuticos, complementares, enfim, e tem gente que quer abandonar, às vezes, por conta algum tipo de tratamento, achando que os óleos vão resolver tudo, né? Não vão. Aliás, nada resolve tudo. A trabalhar com a conduta médica, com o diagnóstico de um médico, é muito importante, porque ele tem o olhar dele necessário e o que a gente quer fazer? A gente quer ajudar e facilitar o resultado desse tratamento. A gente não quer dizer, não faça isso aqui que isso aqui funciona melhor. Não é isso. A gente quer dizer, olha, isso aqui pode te ajudar a sustentar o tratamento, pode te ajudar a potencializar o tratamento. E isso é que eu acho que faz a diferença. Então, a aromaterapia e os óleos essenciais, eles não existem para concorrer com a medicina tradicional e com as colocações que os médicos fazem. Tem muitas pessoas que para sair de uma crise, ela precisa de intervenções rápidas e muito eficazes. E aí entra, sim, os remédios tradicionais. Nenhum médico que eu conheço, ele gosta que o paciente fique por muito tempo usando coisas que ele sabe que são muito fortes. Eles sempre recomendam, não, vamos diminuir, vamos ver o que é possível. É aí que a gente entra, né? Porque amenizando isso para o paciente, de repente depois ele pode fazer uma manutenção desse bem-estar sem precisar voltar ao quadro inicial. Como prevenção, né? Porque às vezes as pessoas são preguiçosas, elas tomam um remédio quando estão na crise, terminou a crise, elas... Às vezes nem terminou o tratamento, que tem doenças, por exemplo, que podem voltar mais... Uma tuberculose, né? Doenças graves, que os sintomas somem, mas você tem que manter o tratamento no mínimo por 6 meses, senão a recidiva é pior, né?
Então, acho e que às vezes não mantém, né? Abandonam. Uhum. Sônia, eu te apresentei aqui como consultora de bem-estar da Duterra. A Duterra é uma marca de óleo essencial que está sendo bastante divulgada, a gente vê muito, né? Como a pessoa pode saber se é confiável um produto, né? É um óleo essencial mesmo, porque tem outras marcas no mercado. Não sei, não vou lembrar de cabeça, não sei, mas que se apresentam como óleo essencial, né? Mas qual seria, assim, os cuidados que as pessoas devem ter, quem buscar, aonde buscar, né? Esse tipo de trabalho, de tratamento, enfim, que caminhos que você pode indicar aqui para quem está interessado em conhecer? Uhum. Hoje as pessoas podem entrar no Google, né? E fazer muitas pesquisas. A empresa, ela está sempre aberta para as pessoas que procuram. Tem muito material material de pesquisa. Inclusive, a gente vai ter aqui em Cuiabá um encontro agora no dia 30, que vai ser sobre os óleos, para as pessoas que ainda não conhecem, para experimentar. E nós vamos trazer vídeos de médicos que estão utilizando isso junto com tratamentos convencionais, com excelentes resultados. Então, o que as pessoas têm que ver? Primeiro, óleo essencial puro, ele não fica em plástico, porque eles têm moléculas ativas, então eles corroem o plástico. Não se coloca em vidros claros, tem que ser em vidro âmbar, por causa da questão da luz. Então, esses detalhes a gente precisa ver. Olhe no fundo do seu vidro quando você for comprar, se existe um registro, se existe um número que vai garantir uma pesquisa. Por exemplo, os óleos da Duterra, se você pega esse número do fundo e coloca lá quando você entra na pesquisa do escritório, você vê todos os testes que esse óleo passou. E às vezes as pessoas olham o rótulo e não sabem, mas eu ensino as pessoas, eu falo para elas, olha, aqui a gente tem a gente tem um lugarzinho que você abre o rótulo e aqui embaixo você tem a forma de uso e a composição que tem dentro desse óleo. Porque quando fala mix, você pergunta, mas mix de quê? Aí, né? E aí aqui tem todas as plantas que estão nesse mix. Então, esses cuidados a gente precisa ter. Olhar como esse óleo está, olhar a origem, olhar quais os testes que ele foi submetido, porque é simples falar que ele é 100% puro, mas aí você pergunta a quais testes ele foi submetido, para a gente saber realmente esse resultado. Então, a Duterra tem o meu respeito em relação a isso por conta desse cuidado de deixar isso tudo disponível para nós, que somos as pessoas que utilizam, para a gente saber a origem, a segurança que nós estamos tendo, e eles têm um atendimento de devolutiva de qualquer questão extraordinária. Então, vale a pena e é confiável. Na verdade, assim, às vezes as pessoas também questionam os valores, né? São variados, né? Não variados. É um óleo barato, na verdade, né? Se você acha até no mercado coisa mais barata, você fica até desconfiado, né? Então, por conta de toda essa tecnologia, esse valor, como é que você trabalha essa questão do preço dos óleos? É assim, Lídice, para mim eles não são caros, eles são valiosos. Eu não tenho como imaginar que um óleo que veio da Somália, que as pessoas colheram e que passou por toda uma sistemática de equilíbrio de qualidade, controle de qualidade, ele vai chegar para mim com um preço baixo. Isso não existe. O processo de sustentabilidade que a gente fala é assim, ó, as árvores milenares, as árvores do Líbano, elas são milenares, elas existem desde a época de Cristo. Elas têm que ser muito bem cuidadas. A empresa se preocupa com o solo, ela dá manutenção, ela se preocupa em replantar para daqui 100 anos, para daqui 80 anos, ter outras árvores. Então, a questão da sustentabilidade, a questão da qualidade dos óleos, ela é, assim, de extrema importância, né? Ela é fundamental e é o que nos garante saber que se um óleo custa X, é porque veio, por exemplo, a baunilha.
A baunilha entrou agora no Brasil. Agora, foi lançada agora. Você sabia que não existia baunilha verdadeira no mercado? Na culinária, né? Esses dias eu descobri que aqueles coisinhas de baunilha que a gente compra não é de verdade. Não é baunilha. E um favo de baunilha realmente natural é caríssimo para você fazer uma receita de um bolo. E agora o que nós temos? Agora nós temos a nossa baunilha no vidrinho que eu posso colocar no meu creme com um sabor extraordinário e puríssimo. Por quê? Porque a baunilha, quando se plantou ela, as pessoas não entenderam por que ela não dava, ela crescia e não dava. Aí se descobriu que tinha um besouro na região de origem, que era ele que fazia a polinização. Então, como que a gente tem a baunilha hoje? A do Terra demorou muito tempo para trazer a baunilha para nós. Por quê? Porque ela é polinizada à mão. Nossa. Ela é polinizada à mão. É uma orquídea, né? Que mão. Dá a baunilha. E ela dá uma vez por ano. Nossa. Quando ela abre a flor, ela tem que ser colhida na hora, porque a hora que murcha já não serve mais. Então você pode imaginar o trabalho para isso. É isso que você falou. A pessoa vai lá e fala, mas eu estou aqui. Você está com a essência da baunilha, mas você não está com o absoluto da baunilha, é diferente. Então a gente ficou muito feliz, porque hoje a gente fala, nós temos, as pessoas não tinham sentido o cheiro da baunilha verdadeira. Nossa, ele é extraordinário. Então, esse cuidado que a gente ama é que torna precioso, entendeu? Caro não é, porque a hora que você usa, que você vê uma mãe usando numa criança, que você vê uma pessoa ser aliviado de um de um mal-estar e dá resultado, você fala... É isso. Tá valendo a pena. Exatamente. Que legal. Alguma questão para a gente encerrar que a gente não abordou, que você gostaria de trazer? Ou, de repente, quem quiser te procurar para iniciar em um trabalho de aromaterapia, né? Um tratamento complementar, ou até conhecer melhor os óleos? Sim, quem quiser conhecer e até saber, né? Porque às vezes as pessoas perguntam assim... mas você vende os óleos? Eu falo, não, eu ensino a usar. Porque as pessoas não precisam, a empresa dá a autonomia de elas fazerem um cadastro, a gente cadastra essas pessoas e elas podem comprar diretamente, com desconto, sem atravessador. O que ela precisa só é ter a orientação de um consultor para ela saber como que vai fazer esse uso. Então, as pessoas acham muito difícil, às vezes, falam assim, mas é muito óleo, como que eu vou saber para que é tanto óleo, não é? Então, a gente fala, comece pelo básico, e esse aqui é um manual, mas hoje existe um aplicativo, que quando, por exemplo, os meus clientes, eu já baixa o aplicativo no celular deles, já instala, porque a hora que você vai lá e coloca o seu mal-estar, esse aplicativo só trabalha com pesquisa de óleo, ele já te mostra quais os óleos que você tem que usar e como você tem que usar. Que legal. Então é muito fácil, hoje está muito fácil, né? Bem diferente de antigamente. Então eu fico à disposição, porque realmente eu sei que quanto mais pessoas saudáveis e felizes nós tivermos no planeta, melhor será o nosso estilo de vida para todo mundo, né? Com certeza. Você tem Instagram, redes sociais? Tenho, Sônia Mazeto com 2 T's. O nosso Instagram, que tem muita informação sobre o uso dos óleos, é essência.daterra, Instagram essência.daterra. Lá a gente coloca de tudo, sobre uso para criança, tem muito material, para gestante, agora está se usando muitos óleos essenciais durante a gestação, nos partos humanizados, até para a questão da sensualidade, da libido. Então é uma área apaixonante, né? Trabalhar com a natureza em prol do ser humano. Que fantástico, Sônia. Muito obrigada novamente pelo seu eu. retorno aqui, por você ter ajudado na minha tosse aqui, por você trazer tanta informação. Espero que tenha inspirado muita gente. Obrigada. Grata eu, sempre uma alegria. Gente, nós ouvimos então a Sônia Mazeto, que é aromaterapeuta, consultora de bem-estar da do Terra. Ela também é fonoaudióloga, é presidente do Sindicato dos Terapeutas aqui de Mato Grosso. Vou repetir aqui o link dessa entrevista que nós fizemos falando da estrutura aqui no estado.
né, dos terapeutas. É importante você saber que existe sim uma estrutura, existe uma legalidade, existe tudo o melhor possível para que a gente tenha segurança para buscar os nossos tratamentos complementares, né? E eu peço para você, curta e compartilhe essa entrevista, se você puder sentir o cheiro aqui, você ia adorar. Compartilhe essa entrevista. Obrigada pela audiência, até a próxima.